O Som da Terra de hoje está elétrico, está rock and roll, está conhecendo o trabalho da banda Eletrofonia. Não há hesitação que me faça enlouquecer. Se os meus sonhos vão aos céus e os meus pés ficam no chão, não há excitação que me faça enlouquecer. A inconsequência sempre dói e a prudência deixa viver. Deixa viver. Mas muita gente chora e protege o coração. Muita gente sente e mantém os pés no chão. Mas muita gente chora e protege o coração. E muita gente sente e mantém os pés no chão. E a gente vai bater um papo agora com dois integrantes da banda, o Theo e o Wagner. O Theo é o baterista, né? Exatamente. E o Wagner é o vocalista. Agora, nós gravamos aqui com 3 componentes, mas vocês têm mais pessoas na banda, né? Sim, tem o Ramon Oliveira e o Romeu Neto. A gente gravou versões especiais aqui para vocês. E vocês lançaram recentemente, né, esse álbum, esse EP, Iniquidade, todo de músicas autorais. A gente trabalha com música autoral. É o foco da banda, a gente gosta de compor, gosta de escrever e a gente continua defendendo essa bandeira do som autoral no Espírito Santo. E você é um dos, eu estava olhando aqui, você é um dos que mais fez composições aqui para esse álbum, né? Assim, aí a gente tem que contar um pouquinho da história da banda, né? Na verdade eu componho mais, mas por uma questão assim, de como eu escrevo, gosto muito de escrever, acaba sendo algumas coisas, mas sempre a banda inteira completa o som. A gente chega com uma ideia no estúdio e eles completam. Algumas músicas sim, igual eu tenho uma parceria aí com o Theo, onde ele chegou com a música, eu cheguei com a letra e fiz o refrão. Então... Aí essa foi em Alegria que eu tinha uma ideia de uma base, há um tempão já que eu tinha feito. Aí falei, completa aí e bota a letra pra gente fazer virar música. Aí ele fez a outra parte, fez a letra, fez tudo e assim a gente foi. Na janela, as portas abertas pro vento entrar, deixando a distância, esperando a noite, olhando pro mar. A gente sonha aqui, a gente chega lá, tanta importância naquilo que há. A gente sonha aqui, a gente chega lá, tudo é importante aqui entre nós. E agora vai, se joga, mas não esquece que amanhã tem mais. Tem vida, tem importância no que a gente faz. Continua aqui, agora vai. Se joga, mas não esquece
amanhã tem mais. Tem vida, tem importância no que a gente faz. Continua aqui, yeah, oh, oh. Obrigado, Som da Terra. Valeu. E esse daqui já é o terceiro álbum de vocês, ou seja, vocês já estão há um tempo aí na estrada. A banda em si tem mais de 14 anos, assim. Não, 14. Da ideia inicial, quase, não vou me entregar a idade. Esse é o terceiro álbum, eu produzi o outro, o segundo, e produzi esse terceiro também, junto com o Marcos Nariz, que é o produtor do quarto estúdio audiovisual, onde a gente gravou. Para a gente é importante chegar nesse número, mas a gente visa, se Deus quiser, chegar nos 10 discos aí. Mas mostra assim a maturidade, mostra... eu também cresci como produtor, a banda se renovou. Durante essa caminhada toda a banda se renovou, saiu um baixista, entrou outro, saiu um guitarrista. Aí a gente trocou o guitarrista, ele ficou um bom tempo com a gente. Aí essa formação nova tem aproximadamente 2 anos, mais ou menos. E é uma compilação, assim, tem músicas antigas, digamos assim, nesse EP que a gente nunca gravou. Então era como se fosse inédita. E tem música realmente do ano passado que o Wagner fez e aí a gente resolveu fazer uma compilação e lançar esse EP. E a formação da banda, no caso, se deu pela internet, foi isso, Wagner? Foi. Em 2003, havia um site, eu acredito que ele existe ainda, que é a Forme Sua Banda. É um site público. E eu botei um perfil lá. Na época eu estava sem banda, vinha tentando ter banda desde adolescente, tive banda com amigos, até que não deu certo e eu botei um perfil lá. Na época, o Henrique Mendonça tinha um perfil de guitarra e ele me mandou um e-mail. Né? E é ali que a gente fala que é o embrião da eletrofonia. Ele manda um e-mail para mim, aí, cara, eu toco guitarra, tem algumas músicas aqui, você canta, vamos formar uma banda? E foi assim que começou. Aí o Theo entra um ano depois, que é em 2004, e aí a gente segue a trajetória. Era na época praticamente pré-internet, né? O início da internet, mas eles começaram realmente a banda nesse contato. O Henrique morava em Vila Velha, o Wagner morava em Vitória. Mesmo tão próximos, eles acabaram se encontrando pela internet. Exatamente. E aí foi... E eu caí de paraquedas. Eu morava do lado no estúdio, e eles foram ensaiar um dia lá, e depois a gente... Vitória tem... 3 pessoas, né? Exatamente. 3 pessoas, né? E aí... Eu, você e alguém que a gente conhece. Exatamente. Nessa onda, eu tinha chegado de São Paulo, e alguém me conhecia que conhecia Wagner. E aí não teve jeito, eu já estava morando perto do lado do estúdio, o cara me chamou para tocar, vamos tocar. E aí a gente virou irmão para a vida toda. É isso aí. Vamos falar um pouquinho dessa música Iniquidade. Ela é sua, de sua autoria, e ela fala muito de um momento atual que a gente vive, né? Pois é, essa música é um negócio interessante. Ela é inspirada naqueles protestos de 2013, que aqui, né, o povo fechou a terceira ponte e tal, foi para a rua. Então, ela é uma... É a visão, né? No caso, é a minha visão daquele momento. E aí, aquilo foi em 2013, mas a gente foi lançar o disco agora e a gente percebe, como você mesmo, é muito atual, então a coisa não mudou. A gente ainda continua, né, querendo que as coisas mudem e tal. E Iniquidade fala disso. Fala de, né, você querer justiça, né? De você querer que as coisas melhorem para todos, né? Não só para alguns. Sonhos estão dentro do lixo. Minha liberdade segue algemada. Uma proteção que só me causa dor e ainda oprime a minha liberdade. Enquanto ele segue
em frente, seus olhos ardem de dor. E o que parece inconsequente é resistência e amor. Mas não se engane, que há controle, e o descaso é o que escapa pelas mãos. Toma os desejos da multidão que não enxerga nada. Iniquidade. Abrindo os meus olhos, não vejo as cores de todas as flores que nascem aqui. Os meus olhos procuro objetos em cima dos tetos que eu nunca subi. Não há cores, não há flores, não há cores, não há flores, yeah. E a música Se Fosse Apenas, ela é uma baladinha, mas já tem um romance aí nela, né? Essa já tem a parte romântica do Wagner. Se Fosse Apenas é uma baladona grunge, assim, e ela é de um período que, enfim, ela conta uma história onde a pessoa, você gosta de uma pessoa e a pessoa está longe. Então, nessa coisa aí o cara fica divagando, né? Como é que seria a vida se a pessoa estivesse ali perto. Como ela não volta, ele fica revoltado. Se fosse apenas dizer adeus, apenas ficar como eu fiquei. Longe de tudo e de você. Filme confuso que a gente então já pode ir embora. Não precisa voltar. Esperando lá fora. E que aqui você e que
quais são as principais influências de vocês? Porque parece que tem um rock dos anos 80, também tem um rock mais atual, anos 90 também, como é que é? Isso a gente é bem eclético quanto a isso. O Theo tem uma vertente contrária, praticamente. Não. Eu acredito que o Theo seja o mais eclético de todos, porque ele já tocou em banda de reggae e de hardcore, então... E banda de pop rock também, assim. Eles, digamos assim, o restante da banda tem mais uma influência no rock 80 e 90, bem definida. Eu tenho uma base de vários outros ritmos, tal, até por ser baterista, mas eu venho buscando também o de agora. Esse rap novo que está sendo feito, o próprio movimento agora das mulheres no rap e na música em si, isso tudo vai me influenciando para que eu possa ir jogando com pequenas pitadas no nosso som, alguma coisa, uma batida mais eletrônica, uma virada de uma outra maneira, e aí a gente vai construindo o som. Basicamente, a gente já ouviu muitas pessoas falarem, nossa, parece Legião, parece Paralamas, parece Capital. Pra gente, acaba soando como um baita elogio. Porque se a banda que eu toco parece com uma banda que está há 20 anos lotando shows, fazendo turnês, eu estou no caminho certo. A nossa visão é essa. E eles gostam muito de U2, Pearl Jam, de bandas do rock pop em inglês também. A gente curte muito som britânico, assim. Isso é bem influente na banda. E o Ramon gosta muito de U2. O Romeu, o outro guitarrista, viciado em Ramones e Beatles. E agora o André, o baixista novo que entrou, já é totalmente eclético. Ele também já teve banda de reggae Classic e tal. rock. O próximo disco vai ser uma mistura disso tudo. Com certeza. Vamos fazer essa mistura aí. A gente quer fazer outro programa depois com o novo álbum aí. Com certeza. E dessas influências de vocês, nacionais ou internacionais, vocês tocam também nos shows que vocês fazem, além das músicas autorais? Sim. Existe um show somente autoral, né, quando a gente quer divulgar o trabalho, divulgar o disco. Mas a gente toca em casas de show, em bares. Ali a gente acaba pegando todas as influências e jogando no setlist. Aí o show, aí viram 3 horas de show. A gente vai tocar de Neil Young, vai tocar Neil Young, Pearl Jam, Coldplay, U2, Nando Reis, Skank, Beatles, The Doors. A gente vai passeando por esses caminhos. Rock and roll. Rock and roll. Sempre rock and roll. A gente vai ouvir agora um pouquinho, inclusive, de Pearl Jam com vocês, né? Música Black. We've all here, so stare at the sun here now. The air I taste in the breeze, and stick and turn. O que vocês pensam futuramente, além de lançar um CD com
várias influências aí. Essa turnê tá caminhando bem e a gente vai provavelmente começar a fazer fora do estado. O nosso som está chegando em alguns lugares sendo bem aceitos. Já chegou em Alagoas, Porto Alegre, Rio de Janeiro, no interior de São Paulo, Que legal. Ceará. João Pessoa. Na região do Cariri, Exatamente. Fortaleza. A gente está tentando, a gente inclusive fez esse formato do CD, que parece um pouco antigo, mas para que ele possa realmente chegar em todos os lugares. Em vez da pessoa ter que, de repente, não ter como acessar ou alguma coisa assim, não, tá na mão o CD e aí eu vi. A ideia é a gente levar esse som aqui no Espírito Santo, o máximo que a gente puder, em todos os lugares que puder, seja em bares, em pubs, em festivais, e também pegar o circuito de festivais no Brasil, que hoje o circuito é muito grande, tem muita oportunidade. Vocês já participam de festivais? A gente já participou de alguns ao longo da trajetória e estamos em negociação para fazer alguns aqui no estado também. Porque agora quase todas as cidades da região serrana, por exemplo, têm festivais também e que abrem o espaço para o rock, então isso é uma possibilidade muito grande. E esse CD com as gravações, né, desses shows que a gente vai fazer ao longo dessa turnê, vai sair um CDzinho ao vivo. Bom, e o pessoal que quiser conhecer as músicas de vocês, que não tiver com CD em mão, mas quiser, dá para ouvir pela internet, Não, com dá certeza. para acessar, saber onde vocês vão tocar. Com certeza. O disco a gente faz, né, como um souvenir, né, como um presente para as pessoas que gostam do trabalho, né, ter aquilo como lembrança. Mas a gente sabe que hoje em dia todo mundo quer ouvir no próprio smartphone. Então a gente está nas redes sociais, como Facebook, Instagram, você pode acompanhar lá, Facebook/Eletrofonia ou @Eletrofonia no Instagram. A gente tem uma página no YouTube, a gente tem um canal no YouTube e a gente tem um e-mail. Quer falar com a gente? Só mandar um e-mailzinho, né, contato.eletrofonia@gmail.com, que lá a gente vai mandar release, vídeos da banda, né? Então todo mundo que quiser conhecer e quiser as músicas também pode mandar e-mail pra gente manda também por e-mail, sem problema nenhum. Exatamente, e também tem os streams, né? Hoje a música está no celular, está na palma da mão, então a gente tem no Spotify, no Deezer e no Apple Music. Maravilha. Tudo disponível para todo mundo poder ouvir e baixar e quiser comprar também as músicas. E a gente atende sempre o pedido de alguém de longe, entendeu? A gente sempre atende. Então a ideia é que alguém quiser nos mandar um e-mail, olha, eu estou muito longe, eu quero no CD de vocês, a gente manda o CD. A ideia é que a música chegue na maior quantidade de pessoas possíveis. Maravilha. E música boa assim, igual a de vocês, gente, tem que chegar mesmo. Obrigado. Adorei o show. Obrigado. Muito legais, as músicas são maravilhosas, parabéns mesmo. O projeto autoral de vocês é muito lindo. A gente que agradece esse espaço aqui, que é muito importante sempre. Bom, você que está aí em casa e assistiu, espero que também tenha gostado da banda Eletrofonia. E até a próxima, então. Tchau, tchau. Acordo todo dia pensando em você. Acordo todo dia tentando te esquecer. Uma verdade, uma mentira. São opções da minha vida por aqui. Eu não sei a hora de chegar. Eu não sei a hora de fazer. Eu não sei a hora de ficar. Eu não sei a hora de sair.